Tudo bem? Nós vamos começar a falar sobre as relações ecológicas, tá? As relações ecológicas, elas acontecem entre os seres vivos, seja vegetal, seja animal, seja bactéria, sabe, fungo, protozoário, ameba, o que for tem relação ecológica, tá? Então, as relações ecológicas, elas podem ser de uma forma que nenhum dos seres vivos tenha prejuízo ou algum tenha vantagem. Às vezes os dois têm vantagem, tá? Então, são relações ecológicas harmônicas. E tem as relações ecológicas que nós chamamos de desarmônicas. Por quê? Porque um dos seres vivos vai ser prejudicado. Às vezes é por questão de alimentação ou de sobrevivência mesmo, tá? Então as relações elas podem ser intraespecífica, quando os indivíduos eles pertencem à mesma espécie, tá? No caso aí, olha, a caravela portuguesa, esqueçam esses peixinhos que estão aí embaixo, tá? A caravela portuguesa é um tipo de relação ecológica entre a mesma espécie, né, intraespecífica, e que aí tem a questão, cada um sobrevive por si, aí é uma colônia, tem muitos quinidários aí, tá bom? Aí nós temos aí os flutuantes que ficam em cima, no meio os que fazem reprodução, e embaixo o que fica para defesa da própria colônia, tá? Então aí uma colônia também de bactérias. Cada bactéria ela vive por si, né? Porque ela se reproduz, ela se alimenta sozinha, ela não precisa de outra, mas elas vivem juntas. Aí a sociedade das formigas, que as formigas elas têm a cortadeira, tem a que carrega, tem a que cuida do formigueiro, aquela que protege o alimento que eles guardaram. Então tem a rainha que vai reproduzir, então cada uma tem a sua função. Aí a sociedade da abelha, né, que também cada um tem a sua função, tem a rainha, tem a operária, o zangão, cada um tem sua função dentro da sociedade das abelhas. Aí o caso do canibalismo, aí um louva-a-Deus, tá? Olha, observa só, o louva-a-Deus, ele depois da reprodução, a fêmea come a cabeça do macho e ele morre, né? Mas isso daí é porque precisa de nutrientes. Olha aí, ela comeu a cabeça do macho, coitadinho, né? E ele falou que valeu a pena. E aí o canibalismo da viúva negra, né? A viúva negra, na verdade, na hora da cópula, o bulbo, que é a parte genital masculina da viúva negra, da aranha, entra dentro da aranha fêmea. E na hora que ele vai tirar, depois da cópula, ele perde o bulbo, quebra o bulbo. E aí a hemolinfa, que é o líquido vital para a vida dele, acaba se perdendo. E aí a aranha fêmea, né, a viúva negra, acaba comendo os restos mortais do seu parceiro. E aí é bom porque ela acaba tendo mais nutrientes para colocar os ovinhos, né? Um tipo de relação também intraespecífica aí é desarmônica, né? Igual do canibalismo também, é desarmônico. Chama-se competição. Olha os leões, eles lutam pela fêmea, pelo espaço, pelo alimento, para ver quem vai ser o leão alfa, né? O rei daquela sociedade dos leões, tá? E aí uma competição aí que acontece, esse caramujo chama caramujo gigante africano, tá? Ele foi inserido no Brasil num lugar próximo àquela região do Mato Grosso, um lugar mais quente, né? Para tentarem fazer a criação desse caramujo para substituir aquele que faz aqueles pratos, que é o escargot, que é comestível, né? E aí, colocaram aqui no Brasil, mais ou menos em 1980, na década de 80, né? Trouxeram para o Brasil para ver se ele se dava bem aqui no Brasil e substituía esse escargot. Só que aconteceu,
Ele substituía, mas ele não teve grande venda, né? Acho que não confiaram muito nessa venda, os restaurantes. E aí ele ficou abandonado. Os donos dos empreendimentos abandonaram ele. Ele começou a se reproduzir muito e começaram a brigar por alimentação. Mas ao mesmo tempo ele começou a reproduzir muito. Por quê? Porque ele não tem o predador natural dele, que é um tipo de ave que tem na África. E aí ele começou a se reproduzir muito, e agora eles se competem por alimentação, tá bom? Virou uma praga isso daí no Brasil, em algumas regiões. E agora eles estão vendo como é que faz para eliminar esse predador. E aí tem a relação interespecífica, são entre espécies diferentes. Nós temos o fungo e a alga, que eles se associam e formam o líquen. Então o que nós estamos vendo aí é o líquen, chama-se mutualismo. Mútuo, os dois se ajudam. A alga produz glicose para o fungo e o fungo armazena água para que a alga se desenvolva, tá? O comensalismo, nós estamos vendo aí o peixe palhaço dentro da anêmona, né? Nós chamamos esse daí de Nemo, né? É o peixe palhaço, tá? É o comensalismo. O comensalismo, o peixe ele tem uma substância nas escamas dele que protege da queimadura da anêmona. E a anêmona não se beneficia nada com isso, mas o peixe palhaço, ele sobrevive bem no meio ali, não se queima, né? E ele usa de proteção, tá? É o comensalismo. Só um sai beneficiado, o outro não sai prejudicado. Nós temos também protocooperação. A protocooperação é o seguinte, não existe uma dependência entre os seres vivos ali, entre a relação. Mas quando eles estão juntos, eles se ajudam, tá? Eles sobrevivem separados, mas quando estão juntos, se ajudam. Aí tem o Bernardo eremita, que é um tipo de caranguejo que ele vive dentro da concha de algum molusco que já morreu. E a anêmona que vive em cima dessa concha. O caranguejo, para onde vai, leva a anêmona. O que ele come, o resto a anêmona come também. E a anêmona protege ele dos predadores. É a protocooperação. É o mesmo caso aí do anum e do boi. O anum protege o boi, porque o anum protege não, ele ajuda, né? Ele come os carrapatos ali do boi, que é um alimento para ele. Então o boi está dando alimento para ele e ele está tirando o parasita do boi. É a protocooperação. Se eles estiverem separados, eles sobrevivem também. Ao caso do parasitismo, que é uma relação ecológica interespecífica, né? Espécies diferentes, mas desarmônica. Olha aí, o parasita dentro do hospedeiro. Então é o parasita e o hospedeiro. O hospedeiro é o intestino de algum animal ou de um ser humano. E aí o verme está aí parasitando aquele lugar. A mesma coisa acontece com os carrapatos do boi. Olha aí, os carrapatos estão ali, ó, sugando o sangue do boi, né? E é um parasita, tá? Está se aproveitando. É o parasita e o hospedeiro. O hospedeiro é o boi. Aí o predatismo, que é uma relação ecológica desarmônica, onde um se alimenta do outro, né? No caso, a cobra é o predador e a presa é o ratinho. Aí uma tirinha, né? A menininha fala: adoro ver joaninhas, elas são tão calmas e pacíficas, né? Que a gente olha a joaninha e fala assim: ai, que bichinho bonitinho, calminho, da paz. Só que o que a joaninha faz? A joaninha come 50 pulgões por dia. É um predatismo, ela é uma predadora. E os pulgões são minis insetos, né? Que ficam nas folhas. E ela está se alimentando da folha e o pulgão está se alimentando dela, né? Então, ela morram pulgões, tadinho. O pulgão, socorro! Então, tem a herbivoria, que é um tipo de predatismo de animais herbívoros apenas, que é o caso aí do panda, que está se alimentando de brotinho, chama herbivoria, tá? Tem a herbivoria aí, ó,
A lagarta, antes de formar o casulo e se tornar borboleta, ela tem que se alimentar de muitas folhas, né? Então, ela tá aí se alimentando das folhas. É uma espécie de predatismo, ela é uma predadora, tá? Aqui é uma relação ecológica de espécies diferentes, mas harmônicas, tá? Aí tem a orquídea. A orquídea, ela vive em troncos de árvores, mas ela não prejudica, ela só é inquilina, ela não prejudica o outro ser vivo, que é o caso da árvore. Há inquilinismo aí também. O João de Barro forma a sua casinha em cima de alguma árvore, não prejudica a árvore, mas ele vive ali em cima, tá? Ele sai beneficiado. Amensalismo é um tipo de relação ecológica desarmônica, tá? Aí nós estamos mostrando as algas vermelhas, que são unicelulares. É uma colônia de algas enorme aí, ó, que fica vermelha porque ela tem fotobioluminescência, né? Que a bioluminescência é o quê? Ela fica, conforme a luz, né, incide do sol, ela acaba brilhando e ela é avermelhada. Ela produz uma toxina, e essa toxina acaba prejudicando o desenvolvimento de outros seres vivos que estão ali, no caso de microcrustáceos, né, zooplâncton, peixes, outro tipo de algas unicelulares que vão fazer aí a liberação de oxigênio. Então ela acaba prejudicando o desenvolvimento do outro, tá? Ela inibe o desenvolvimento do outro. É o tipo de amensalismo. Ela não mata, mas ela inibe o desenvolvimento. É o mesmo caso do Penicillium notatum, que é um tipo de fungo que inibe o desenvolvimento de certas bactérias. Esse Penicillium notatum é um antibiótico que foi descoberto por Alexandre Fleming, né? Quando descobriu que o fungo matava o antibiótico. E aí surgiu a penicilina, que é um antibiótico. É um tipo de amensalismo. Competição interespecífica entre espécies diferentes. Tá aí, ó, a hiena e os abutres, né? Um tipo de urubu, que eles estão competindo por causa de um alimento. Vai ganhar quem se alimentar mais, tá? E aí os lobos, né? Ó, uma tirinha. Nós lobos marcamos território urinando nos locais. Aí o outro tentando colocar cerca viva, né? Cerca viva, arame farpado para se proteger, marcar o território. O outro alertando ele, não, nós marcamos território urinando. Quer dizer, é um tipo de competição essa também entre os lobos, né? Bem legal, tá bom? Então, tem uma perguntinha aí para vocês vão me mandar depois, tá? Respondam. Pode ser por áudio, mensagem, vocês que sabem. Aí tem 3 tubarões falando assim, qual deles você quer? Aí o outro, eu quero todos. Aí o outro, você é tão carnívoro. Eu quero saber quais relações ecológicas estão nessa imagem. Tem entre os tubarões, entre eles e os peixes. Eu quero saber que tipo de relação você acha que é, tá bom? Um beijo.